Eu tive um pouco ausente aqui nos últimos meses, porque eu sofri um acidente no dia 24 de outubro. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, minha voz tá um pouquinho mais fraquinha, tô falando até mais perto da câmera, mas minha voz ficou mais fraca porque nos últimos meses eu fiquei entubada quase um mês. Não é o tempo indicado, normalmente eles tiram antes porque pode dar infecção na garganta, mas depois eu explico isso pra vocês. Eu quero falar com vocês sobre outro assunto que levou até esse acidente. Borderline, já cheguei algumas vezes a comentar com vocês, mas nunca entrei mais a fundo. Hoje eu não vou entrar tão a fundo, mas também vou passar um pouquinho mais por cima, mas vou explicar um pouquinho melhor pra vocês. E a primeira vez que eu ouvi sobre esse diagnóstico foi num filme, onde as pessoas com esse diagnóstico eram tratadas de maneira muito pejorativas. E quando eu recebi esse diagnóstico de uma psicóloga, eu fiquei chocada, porque eu falei, eu não pareço com as pessoas do filme, eu não pareço ter esse diagnóstico. E na hora eu não falei nada pra ela. E depois eu recebi esse diagnóstico novamente. E depois de receber umas 3 ou 4 vezes o mesmo diagnóstico, eu tive que levar em consideração que tinha alguma coisa errada e estava acontecendo alguma coisa errada. E eu já me sentia assim nos lugares, eu me sentia que eu não me encaixava e mesmo que eu me esforçasse o suficiente, eu ainda era diferente das outras pessoas. E só que pra mim as coisas se tornaram ainda mais confusas. Referencial de borderline, que é no Hospital das Clínicas, e eu passei lá e aí os profissionais de lá falaram, realmente você tem esse diagnóstico, mas você é muito boazinha, você nunca teve nenhum caso de polícia nem nada, então a gente não vai poder te encaixar aqui, porque a gente tem uma fila de espera gigante e tal. Mas enfim, e aí eu fiquei ainda mais confusa. Eu pesquisei todos os filmes, todos os livros sobre o assunto. Pesquisei no Google tudo que falava sobre. Aqui no Brasil é muito raro esse tema. Tem muito pouco acesso a esse tema. E eu procurei tudo, pesquisei tudo e todos os outros filmes que falavam sobre isso. O acidente é que eu entendi que realmente eu tinha isso, mas o que realmente me tornava diferente de tudo. Certamente vocês conhecem a história de Davi, que ele era um rei, que foi um rei muito famoso em Israel, que até hoje é o mais conhecido, mesmo das pessoas que não acreditam em Jesus e tudo mais. Mas eu quero voltar com vocês no começo da história. Antes de Davi ele ser ungido rei, ele era conhecido como o menor da casa dele, de um povo que já era pequeno. Ele era conhecido como menor, como menos capaz. Ele era um pastor de ovelhas e todo mundo falava pra ele, você não pode ficar na guerra e tudo mais, você tem que cuidar das suas ovelhas. E até o pai dele tratava ele dessa forma, os irmãos dele. Tanto que quando Samuel foi na casa dele, porque Deus enviou ele pra lá, falou, tá lá o novo rei que eu escolhi, o pai dele não chamou ele, chamou os outros filhos, e Samuel chegou perto de cada um, falou, cadê o filho, cadê o filho, cadê o filho? E não achou. E aí Samuel perguntou pra ele, você tem mais algum filho? E aí ele falou, tem um pequenininho lá que tá cuidando das ovelhas, mas modéstia à parte, não tá faltando nenhum. E aí o Samuel falou pra ele, chama ele lá pra mim, por favor. E aí ele foi, chamou Davi, e Davi veio e Deus falou, é esse. Porque eu não enxergo como os homens enxergam, então é esse o homem que eu escolhi. E aí Davi foi ungido e a partir daquele dia ele ficou cheio do Espírito Santo.
religiosidade é isso, é ver diferente do que Deus vê. Eu acredito que Deus, ele é puro amor, porque foi assim que eu experimentei Deus até hoje. Um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de poder, um Deus de consolo, um Deus de conselho, um Deus amigo. Esse é o Deus que eu conheço. Diferente do que eu já ouvi das pessoas, diferente do que eu já vi diante de mim. Deus, ele é totalmente diferente. E foi isso que Davi viveu. Ele vivia a religiosidade, tanto que quando Samuel foi ungir ele, Deus falou: não olhe com olhos humanos, eu vejo o coração. E foi isso que Samuel teve que ir, não com as expectativas humanas, porque o que Deus tinha preparado para aquele povo era diferente do que todo mundo via. E até hoje Deus é assim, ele vê o coração. Então, Deus sempre olhou muito além das minhas limitações, sabe? Deus sempre olhou muito além das minhas fraquezas. E Ele sabe que eu dei o meu melhor, que eu fiz o meu melhor, que eu entreguei o meu melhor. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, dia 24 de outubro, eu pulei da ponte do viaduto Santa Efigênia. Eu não lembro de nada, eu sei o que me contaram, mas eu quebrei 38 ossos e tive um dos ossos, eu caí de pé, o que já é uma coisa que surpreendeu muito, que depois eu achei um dos bombeiros que me resgatou e ele falou: meu, até hoje a gente não consegue entender como você caiu de pé de um lugar tão alto. O osso do quadril veio pra cima, o que cortou a artéria, eu tive hemorragia interna. E aí eu precisei tomar muitas bolsas de sangue. Apaguei depois que eu cheguei no hospital, falaram que eu cheguei acordada ainda, falando onde doía, e cheguei acordada lá e depois apaguei já no segundo dia. Fiquei quase um mês apagadinha, com um caninho de respirador na boca. Eles dizem que até em 15 dias precisam colocar o catéter. Mas teve muita gente orando por mim, muita gente clamando por mim. Minha família de joelho, minha mãe principalmente não saiu de lá enquanto eu não tirei os tubos. Então, realmente lutaram muito por mim. Hoje eu realmente consigo assumir que eu sou um milagre. Deus, com a sua infinita misericórdia, fez de mim um milagre. Consigo entender que realmente meu cérebro funciona diferente, o meu entendimento sobre as coisas funciona diferente e principalmente os meus relacionamentos funcionam diferentes. Mas tem uma coisa que pode quebrar todas as outras, todos os diagnósticos, todas as sentenças, e o que foi o que me fez diferente mesmo no meio dessa sentença, desse diagnóstico. Porque assim como diz lá em 1 Pedro, o amor, ele tem o poder de encobrir multidões de pecados. E eu não tinha condições nem de orar do jeito que eu tava. Só que esse amor por mim, das pessoas, tá, das pessoas que erraram contra mim orando, buscando, clamando, puxando o pé de Deus mesmo. Esse amor, ele me salvou e me trouxe de volta. E hoje, quando os médicos me veem, eles mesmos falam. No exame falava que ela não ia conseguir andar. No exame falava que ela não ia conseguir ficar de pé. No exame falava que eu podia ter tido um derrame, que eu tive várias microhemorragias no cérebro. Mas a palavra de Deus não dizia isso sobre mim. E é por isso que eu tô de volta. É por isso que eu tô de pé. E é por isso que eu tô aqui, pra dizer que o amor de Deus, ele é mais forte do que o que podem dizer a teu respeito. Ele é mais forte do que qualquer diagnóstico. Ele é mais forte
do que até você mesmo imagina a seu respeito. O amor de Deus, ele encobre multidão de pecados, então, independente do que você já tenha feito, se o teu coração for de amor a Ele, se o teu coração for voltado a Ele, se o teu coração for entregue a Ele, Ele vai reconhecer isso, independente do jeito que você fala, independente do jeito que você anda, independente do jeito que você pensa. Se o teu coração for verdade, não tem nada, nada, nada que quebre a visão dele sobre você. Então, não deixe de crer, não deixe de buscar, porque ele continua sendo amor, independente do que dizem. Podem dizer até isso dentro da igreja, dentro do altar. Ele te ama e esse amor é maior do que tudo, maior até do que a morte. Eu sou prova disso e eu sou muito feliz e grata por ser prova disso. E enquanto eu viver, essa verdade vai continuar clamando, vai continuar gritando, vai continuar andando, porque eu trago marcas no meu corpo que expressam isso. Quando eu acordei e olhei pro meu corpo e eu não entendia nada do que tinha acontecido, simplesmente parece que acordei de um sonho, parece que eu tava dormindo. E eu olhei pro meu corpo e vi as marcas das cirurgias. Eu olhei e tinha certeza que as marcas que eu trago no meu corpo mostram o poder de Deus, mostram quem é Deus, e Ele vai continuar sendo isso. E hoje eu tô com essa blusa aqui que minha irmã trouxe pra mim, de um congresso 70x7, que é a passagem que fala sobre o amor de Deus, que fala sobre o perdão de Deus, fala sobre de quantas vezes a gente deve perdoar alguém, e é 70x7 por dia. Então, essa é a verdade sobre o coração de Deus, sabe? Eu quero continuar tentando ser igual a Ele todos os dias da minha vida, porque é graças a Ele que eu tenho vida. Então, é isso que eu quero entregar.